Alta da reunião ordinária em 5/5/2026. Convido os senhores vereadores a tomar os seus assentos em seus lugares. Solicito ao secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores. Chamado dos senhores vereadores na sessão ordinária do dia 5 de maio de 2026. Admardo Antônio Schwab. Presente. Álvaro Ribeiro Lima. Presente. Fábio da Silva. Presente. Francisco Mendes Teixeira. Presente. João Paulo Lobaco Salazar, presente. José Fernando de Bahia. Presente. José Maurício da Silva. Presente. Rosângela Gonçalves Maciel. E Presente. Sérgio Dias. Presente. Sobre a proteção de Deus, em nome do povo de Reduto, declaro abertos os trabalhos. Leitura da ata do dia 7 e 30 de abril de 2026. Ata sucinta da reunião ordinária da Câmara Municipal de Reduto, Estado de Minas Gerais, aos 7 dias do mês de abril de 2025, às 19h06, na sede da Câmara Municipal de Reduto, Minas Gerais. Reuniram-se os seguintes vereadores, sob a presidência do vereador Francisco Mendes Teixeira, presidente. Fábio da Silva, sobre os senhores vereadores Admardo Antônio Schwab, Álvaro Ribeiro Lima, Fábio da Silva, Francisco Mendes Teixeira, João Paulo Lobaco Salazar, José Fernando de Bahia, José Maurício da Silva e Rosângela Gonçalves Maciel. O senhor presidente solicitou ao secretário para que procedesse à leitura da ata do dia 17 de março. O senhor presidente submeteu a ata em discussão e votação. O senhor presidente declarou a ata aprovada. Os trabalhos do dia foram conduzidos com a seguinte pauta: oração pelo vereador Admardo Antônio Schwab, projeto de lei número 05/2026, de autoria da prefeita municipal, atualiza o vencimento dos profissionais do magistério, abrangido pelo piso nacional de categoria, em sintonia com a Lei Federal 11.738/2008 e com a Portaria MEC, Portaria número 82/2026, da proporção da jornada semanal local. A partir de 1/1/2026, o projeto de lei complementar número 01/2026, de autoria da prefeita municipal, dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público do município de Reduto e das outras providências. Leitura do ofício do Tribunal de Contas. Ficar à disposição dos munícipes pelo prazo de 60 dias as contas referentes ao exercício de 2024, conforme determinação do inciso 3, artigo 31 da Constituição Federal. Leitura da justificativa do vereador Sérgio Dias. Palavra ao senhor Lindolfo Diniz de Oliveira e Lúcia Maria Laia na tribuna popular. O senhor presidente colocou a palavra franca no pequeno expediente. O senhor presidente submeteu a sessão por alguns minutos. Retornando para o grande expediente, o senhor presidente solicitou ao secretário que fizesse a verificação de quórum. Foi aprovado o projeto de lei 05/2026 por todos os vereadores. O senhor presidente encaminhou o projeto de lei complementar número 01/2026 para as comissões. Fizeram uso da palavra os senhores vereadores Admardo Antônio Schwab, Álvaro Ribeiro Lima, José Fernando de Bahia, Rosângela Gonçalves Maciel, Fábio da Silva e o senhor presidente Francisco Mendes Teixeira. A íntegra das palavras da reunião será anexada em mídia digital ou audiovisual para a ata maliciosa, nada mais havendo a tratar com a chamada final com os mesmos vereadores presentes no início. O senhor presidente encerrou a sessão do que, para constar, lavou essa ata. Vereador Francisco Mendes Teixeira, presidente, e vereador João Paulo Lobaco Salazar, secretário, 7 de abril de 2026. Ata sucinta da reunião extraordinária da Câmara Municipal de Reduto, Estado de Minas Gerais, aos 30 dias do mês de abril de 2026, às 16h10, na sede municipal da Câmara de Reduto, Minas Gerais. Reuniram-se os seguintes vereadores, sob a presidência do vereador Francisco Mendes Teixeira, presidente para a reunião ordinária. O senhor vereador Admardo Antônio Schwab, Álvaro Ribeiro Lima, Fábio da Silva, Francisco Mendes Teixeira, João Paulo Lobaco Salazar, José Fernando de Bahia, José Maurício da Silva e Rosângela Gonçalves Maciel. Os trabalhos do dia foram conduzidos com a seguinte pauta: oração pelo vereador Admardo Antônio Schwab, leitura do veto total à emenda da Câmara Municipal de Reduto, feita a proposição de lei no número
675/2026, referente ao reajuste linear dos servidores. Leitura da portaria número 350/2026. Dispõe sobre a constituição de comissão especial para análise e emissão de parecer sobre o veto, as proposições de lei e das outras providências. Fizeram uso da palavra os senhores vereadores Fábio da Silva, Rosângela Gonçalves Maciel, José Fernandes Bahia, João Paulo Lobac Salazar, Alvo Ribeiro Lima, José Fernandes Bahia, Edmardo Antônio Schwab e o senhor presidente Francisco Mendes Teixeira. A índice das palavras da reunião será anexada em mídia digital e audiovisual para a ata minuciosa. Nada mais havendo a tratar, com a chamada final, os mesmos vereadores presentes no início. O senhor presidente encerrou a sessão, do que para constar lavou essa ata. Vereador Francisco Mendes Teixeira, presidente, e vereador João Paulo Lobac Salazar, secretário, 30 de abril de 2026. As atas estão em discussão e votação. Os que tiverem de acordo, permaneça como estão, e os que tiverem contra, pode se manifestar. As atas estão aprovadas. Oração pelo vereador Edmardo Antônio Schwab. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, desejosos de construir Teu reino, que o Espírito Santo que enviastes aos nossos corações e mantém viva Tua presença em nós. Nos ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar Teus desígnios. Sê Tu, o Espírito Santo, o inspirador de nosso discernimento. Ensina-nos a escutar os outros, a nos deixar iluminar por suas luzes. Ensina-nos a propor e não a impor. E faze que busquemos sempre a verdade. Livra-nos da cegueira de quem acredita ter razão, dos favoritismos e de toda acepção de pessoas, da autossuficiência. Une-nos a Ti, para que nunca nos afastemos da verdade. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Leitura das proposições apresentado à mesa. Projeto de lei número 06/2026. Projeto de lei 06/2026. Dispõe sobre a diretriz orçamentária do município de Reduto para o exercício de 2027 e das outras providências. Autoria: Prefeito Municipal de Reduto. Esse projeto será encaminhado para as comissões. Projeto de lei número 07/2026. Projeto de lei 07/2026. Dispõe sobre o rateio das eventuais sobras do recurso do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, e das outras providências. Autoria: Prefeito Municipal de Reduto. Também será encaminhado para as comissões. Projeto de lei número 08/2026. Projeto de lei 08/2026. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento geral do município, em favor de diversas secretarias municipais,
no valor de R$ 26.355.000. Autoria, Prefeito Municipal de Reduto. Também será encaminhado para as comissões. Projeto complementar número 02/2026. Projeto de Lei Complementar 02/2026. Dispõe sobre alteração dos vencimentos dos cargos de tesoureiro e de contador e das outras providências. Autoria, Prefeito Municipal de Reduto. Também Senhor presidente, para comissões. esse projeto eu queria que leia ele tudo para mim, para nós. Tem uns negócios para esclarecer aí. Queria que leia esse projeto todo aí, por favor. Esse aqui? É 02/2026. Prefeitura Municipal de Reduto, Estado de Minas Gerais. Câmara Municipal de Reduto, ao senhor Francisco Mendes Teixeira, presidente do Legislativo Municipal. Projeto de Lei Complementar 02/2026. Senhor presidente, o projeto tem tela objetiva tão somente corrigir a distorção na estrutura ocasional, atribuindo o valor relativo dos cargos de tesoureiro e de contador proporcional ao requerimento de confiança, responsabilidade por valores, responsabilidade por documentos relativos e as prestações de conta do município, escolaridade e no nível do mercado de cargos correlatos nos municípios da região. O tesoureiro na prefeitura gerencia todo o fluxo financeiro do município, sendo responsável por controlar as contas bancárias, efetuar pagamentos e recebimentos. Gerencia o caixa, concilia extrato, assina cheque, transferência e garante a segurança dos valores trabalhados diretamente com o controle financeiro, para assegurar que o recurso seja movimentado conforme as leis e necessidades da administração pública. As principais funções do tesoureiro. Primeiro, gestão de caixa e contas, controlar saldos, efetuar depósito, transferência e levantamentos, operando o sistema financeiro. 2. Pagamento e recebimento, processar o pagamento de fornecedores, remuneração de servidores e outras despesas autorizadas, além de remuneração de servidores e outras despesas autorizadas, além de gerenciar o recebimento de tributos e outras receitas. 3. Controle orçamentário, lança receitas, despesas orçamentárias, extra-orçamentárias, garantindo o cumprimento de normas financeiras. 4. Conciliação bancária, confronta extrato bancário com registro interno para identificar e corrigir erros. 5. Documentação, emitir, conferir e arquivar documentos financeiros, guia de receitas, comprovante e etc. E preparar relatórios para a contabilidade. 6. Atendimento, informar fornecedores, servidores e cidadãos sobre pagamentos em haveres. 7. Segurança, assegurar a guarda e controle do numerário e documentos financeiros. Em resumo, o tesoureiro é um guardião do dinheiro público, garantindo que a finança do município funcione de forma organizada, transparente e dentro da legalidade. O contador é uma prefeitura essencial para garantir a legalidade, transparência e eficiência no uso do recurso público. Ele registra e controla receita e despesa, assegura conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, elabora relatórios como LDO, ALOA, PPA, e presta conta ao Tribunal de Contas, evitando penalidades. O contador tem as seguintes funções: coordenar e executar as ações relativas à contabilidade geral do município, elaborar o plano de contas da administração direta municipal, centralizar e coordenar a contabilidade orçamentária financeira patrimonial do município, supervisionar a escritura de todo o movimento contábil do Executivo Municipal e analisar os documentos referentes à execução orçamentária, elaborar anualmente os itens do balanço geral do Executivo Municipal do município, elaborar todos os relatórios de execução orçamentária e de gestão fiscal exigido pela legislação vigente.
Coordenar e analisar os efeitos de execução do orçamento com apresentação de demonstrativos mensais analisados. Supervisionar a escritura de todo o movimento financeiro relativo à arrecadação tributária, convênio, transferências estaduais e federais. Orientar as atividades de todos os órgãos da Prefeitura em matéria de sua competência. Exercer a supervisão de recursos aplicados por órgãos municipais da administração direta. Coordenar e elaborar a prestação de contas do município a ser enviada ao Legislativo Municipal, ao Tribunal de Contas do Estado, aos órgãos conveniados. Avaliar a prestação de contas do convênio e fundos, verificando sua regularidade ou desenvolvendo para correção de falhas encontradas. Elaborar justificativa às tomadas de conta que as prestações apresentam irregularidade. Elaborar estudo destinado ao controle da dívida pública municipal. Prazo de liquidação, critério de pagamento, taxa de juros e outros. Executar o controle contábil da dívida pública com a emissão de lançamentos mensais. Elaborar mensalmente demonstrativo da dívida, indicando a posição da dívida pública fundada no município. Coordenar e controlar a dívida pública através de contratos e títulos. Realizar outras atividades relacionadas com sua área. Em resumo, o contador é o profissional que evidencia e protege os bens públicos, assegurando que o recurso seja aplicado conforme a lei e com eficiência. O impacto financeiro do presente projeto é de R$ 58.217 em 2026, já incluindo todos os encargos sociais, previdenciários, é de R$ 78.326 em 2027, e o mesmo valor em 2028. O gasto do Executivo com pessoas foram previsto aproximadamente em 44,3% da RCL em 2026, e de 45,6% referente a 2027, e de 46,4% em 2028. Diante das informações acima, conclui-se que o investimento gasto com pessoas fica dentro do limite imposto pela Lei da Responsabilidade Fiscal, Estado, de acordo com seus artigos 16, 17 e 20. Conforme o artigo 169 da Carta Magna, que é resposta à lei complementar sobre o limite de gasto com pessoas, sendo este estipulado no artigo 20 da Lei Complementar número 101, Lei de Responsabilidade Fiscal. O Executivo Municipal não pode exceder nos gastos com pessoas em 54% da receita corrente, portanto, estamos dentro do limite constitucional. Deste modo, o impacto financeiro no Executivo Municipal de Reduto, referente a esse projeto de lei, respeita os limites legais, federais, e está em conformidade com o plano plurianual e a lei de diretriz orçamentária. Imposta diz que tal impacto será absolvido a partir da evolução das receitas, associada ao corte de despesa. Não tenha dúvida que será necessário muito esforço para que se possa honrar o pretido. Entretanto, confiante no espírito dos nossos servidores públicos municipais, sendo diligentes e colaboradores, acreditamos que eles merecem tanto. Tendo em vista a grandeza do termo e debate, solicitamos uma apreciação do presente em regime de urgência, conforme prevê na lei orgânica, contando com os apoios dos nobres edes que compõem essa casa. Reduto 28 de abril de 2026, com nossos cordiais cumprimentos, anteciosamente, prefeito municipal Edivan Fernandes. Projeto de lei complementar número 02 de 2028, de 28 de abril de 2026. Dispõe sobre alteração do vencimento dos cargos de tesoureiro e de contador e das outras providências. O povo do município de Reduto, Estado de Minas Gerais, por seus representantes na Câmara Municipal, aprovou, e eu, prefeito municipal, em seu nome, sancionei a seguinte lei. Artigo 1.
Fica alterado o vencimento dos cargos de tesoureiro e de contador para o valor de R$ 4.500. Artigo 2. As despesas decorrentes da execução dessa lei complementar correrão às contas das dotações próprias do orçamento vigente. Artigo 3. Essa lei entra em vigor a partir de sua publicação. Reduto 28 de abril, Prefeito Municipal Edivan Fernandes. Você quer que... Aqui é as porcentagens que eu acabei de ler. Essas aqui são as mesmas porcentagens que eu acabei de ler aqui. Ó. Não? Só isso aqui, tá bom? Quer que eu leia mais? Leitura da indicação número 02/2026, da autoria do vereador Francisco Mendes Teixeira. Indicação número 002/2026. Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal de Reduto, Edivan Fernandes Alves. O vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o regimento interno dessa Casa Legislativa, solicita que seja encaminhada ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal a seguinte indicação: que a administração municipal evite esforço junto ao órgão competente para a instalação e o efetivo funcionamento de um posto de identificação civil no município de Reduto, Minas Gerais. Justificativa: a presente indicação visa atender a uma demanda antiga e urgente de nossa população. Atualmente, os cidadãos redutenses precisam se deslocar para o município de Manhuaçu, Minas Gerais, para realizar a emissão de sua carteira de identidade, RG, o que gera custo de transporte, perda de tempo e dificuldade para as pessoas idosas ou outra situação de vulnerabilidade. A instalação de um ponto de identificação em nossa cidade trará o seguinte benefício: primeiro, facilita o acesso ao documento básico essencial para o exercício da vida civil. 2. Evita o deslocamento necessário e a dependência de agendamento em outra cidade. 3. Moderniza o atendimento municipal e centraliza serviços essenciais dentro do nosso território. Diante do exposto, conto com a sensibilidade e o empenho de Vossas Excelências e de sua equipe de governo, para que esse pedido seja atendido o mais breve possível, promovendo mais dignidade e facilidade ao povo de Reduto. Sala das Sessões, 5 de maio de 2026, Presidente da Câmara Municipal, Francisco Mendes Teixeira. Leitura do requerimento número 03/2026, do vereador Fábio da Silva. Requerimento número 03/2026. Requer expedição de ofício requisitório ao Poder Executivo Municipal para apresentação de extrato bancário atualizado de todas as contas do município de Reduto, Minas Gerais. Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Municipal de Reduto, Minas Gerais, o vereador que este subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferida pela Lei Orgânica do Município e pelo regimento interno dessa Casa Legislativa, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer que, após a tramitação regimental e deliberação favorável do plenário, seja encaminhado o ofício de requisitório ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal de Reduto, Minas Gerais, solicitando o que segue. Primeiro, do objeto: apresentação de extrato bancário atualizado de todas as contas correntes e de aplicação financeira da titularidade do município de Reduto, Minas Gerais, abrangendo a administração direta e indireta, devidamente organizado por unidades gestoras, secretárias, referente ao período de janeiro de 2026 até a presente data. 2. Da fundamentação jurídica. O presente pedido fundamenta-se no dever de fiscalização inerente ao Poder Legislativo, conforme estabelecido no artigo 31 da Constituição Federal, que dispõe que a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle interno. Ademais, o direito de acesso às informações públicas é garantido
mental prevista no artigo 5º da Constituição Federal, pela Lei de Acesso às Informações, Lei número 12.525/2011. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais é passiva ao reconhecer o direito líquido e certo dos parlamentares municipais que requisitarem documento específico, inclusive extrato bancário, para o exercício de sua função fiscalizatória. TJ Minas Gerais, remessa necessária, publicada em 28/8/2025. O parlamentar municipal possui direito líquido e certo de acesso à documentação pública necessária ao exercício da função fiscalizatória. 2. A omissão da administração no fornecimento das informações requisitada configura ilegalidade passiva de correção por mandato de segurança. 3. Da justificativa. A requisição visa conferir transparência à gestão do recurso público e permite que essa Casa Legislativa cumpra seu papel constitucional de fiscalizar a execução orçamentária e financeira do município. A organização dos extratos por unidades é essencial para a análise técnica da destinação da verba pública e de cada setor de administração. Diante do exposto, requer-se aprovação deste requerimento e posterior envio do ofício ao Poder Executivo, com a fixação do prazo legal para a resposta sob pena de responsabilidade. Sala das Sessões, 4 de maio de 2026, vereador Fábio da Silva, vereadora Rosângela Gonçalves Ciel e vereador Álvaro Ribeiro Lima. Leitura do parecer da Comissão Especial criada pela Portaria número 350/2026, para a análise do veto. Opina pela rejeição do veto. Parecer das comissões especiais sobre o veto à proposição de lei número 675/2026. Relatório. Trata-se da análise do veto total, oposto pela prefeita municipal, a proposição de lei número 675/2026, que concede reajuste linear, a título de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais e das outras providências. O Poder Executivo fundamenta o veto alegando que as emendas parlamentares aprovadas pela Câmara Municipal seriam inconstitucionais e contrárias ao interesse público. Os principais argumentos do veto são: primeiro, vício de iniciativa e aumento de despesa. Alega que as emendas alteram dinâmica financeira e expõem gasto não previsto. 2. Violação da isonomia. Artigo 37, 5º CF. Argumenta que a exclusão dos agentes políticos e a ampliação proporcional viola a regra de índice único e de distinção dos índices. 3. Inconveniência administrativa. Sustenta que a regra dificulta a gestão da folha de pagamento. Fundamentação. Após a análise técnica e jurídica, essa comissão concluiu que o argumento do veto não deve prosperar pelas razões que seguem: da legitimidade do poder e de emenda parlamentar. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, STF, estabelece que o Poder Legislativo possui a prerrogativa de emendas, projeto de iniciativa reservado ao Executivo, desde que as emendas guardem pertinência temática com o projeto original. Não importa em aumento de despesa pública, no caso em telas as emendas aprovadas pela Câmara Municipal, resultaram em redução de despesa. Ao excluir os agentes políticos da reposição plurianual, institui a regra de proporção, portanto, não há vício de iniciativa, constitucionalidade formal. Da legalidade da regra de proporcionalidade, inciso 5º do artigo 1. A aplicação proporcional da revisão e data de criação do cargo é uma medida de justiça administrativa.
A revisão geral anual, o RGA, tem por finalidade recompor perdas inflacionárias. Se um cargo foi criado em 2024, não há perda inflacionária a ser recomposta, referente ao ano de 2021, 2022 e 2023. Por exemplo, eis que no momento da criação foram fixado o vencimento correspondente ao período. A revisão geral anual de extinção de índice não impede que a determinada categoria receba efetivamente revisão diferenciada de outros, caso essa diferenciação reflita reajustes anteriores, de forma e evita dos reajustes setoriais. Portanto, a emenda parlamentar apenas evitou a concessão de aumento real disfarçados, mantendo a natureza estrita de recomposição da infração do interesse público. A manutenção das emendas atende ao interesse público, ao garantir a recomposição salarial dos servidores de carreira, que estão com vencimento defasado desde 2021, enquanto exercer a responsabilidade fiscal a limitar o impacto financeiro nos cofres municipais. Conclusão. Diante do exposto, essa comissão especial, em reunião realizada nesta data, manifesta-se pela rejeição total do veto, oposto à proposição de lei número 675/2026. Opinamos pela manutenção do texto aprovado por essa Casa Legislativa, por ser juridicamente ingido, financeiramente responsável e socialmente justo. Reduto, Minas Gerais, 30 de maio de 2026. Vereador Rosângela Gonçalves Maciel, vereador Fábio da Silva, presidente. A vereadora Rosângela Gonçalves Maciel é relatora. O vereador Fábio da Silva, presidente. O vereador Admar de Schwab, vice-presidente. E o vereador Álvaro Ribeiro, suplente. Esse aqui, Chico. Anexo análise comparativa entre os textos. Situação. Alterado. Texto original na PL número 01/2026 executivo. Ementa. Inclui expressamente agente político que compõe o Poder Executivo Municipal como beneficiário do reajuste. Texto aprovado. Proposição número 675/2026 pela Câmara. Ementa. Suprimida a referência aos agentes políticos do Poder Executivo Municipal. O benefício limita-se aos servidores de demais categoria funcional. Alterado. Artigo 1. Caput. Autoriza a recomposição linear para servidores efetivos e comissionados, ocupantes de função pública, conselheiros tutelares, pessoas contratadas temporariamente por excepcional interesse público e dos agentes políticos municipais. Artigo 1. Caput. Suprimida a expressão dos agentes políticos municipais. Os agentes políticos não constam como destinatários da revisão geral autorizada. Inexistente no texto original. Artigo 1, inciso 5º. Dispositivo. Acrescentado. O percentual de recomposição de que trata o caput deste artigo será aplicado de forma proporcional à data de criação do cargo ou função, vedadas a incidência de índice relativo a períodos anteriores a essa existência legal. Artigo 2. Autoriza a revisão geral pelo IPCA de 2025, 4,26%, para servidores efetivos, comissionados, ocupantes de função pública, conselheiros tutelar, pessoas contratadas por excepcional interesse público e agente político. Artigo 2, autoriza a revisão geral pelo IPCA de 2025, 4,26%, para servidores efetivos, comissionados, ocupantes de função pública, conselheiros tutelares e pessoas contratadas temporariamente, suprimindo agentes políticos. A palavra ao senhor Gilmar
Felisberto Gabriel, na tribuna popular. Ô, Gilmar, só te lembrar você que você tem 10 minutos. Tá joia? Ok. Boa noite a todos. Senhor presidente da Câmara, senhores vereadores, demais autoridades presentes e toda a população que nos acompanha. Venho a essa tribuna como cidadão para apresentar tantas situações que vêm ocorrendo na educação do município de Reduto, que tem resistido, mas não tem sido valorizada. Vivemos nessa gestão um dos momentos mais difíceis da educação municipal. Enfrentamos um verdadeiro cenário de instabilidade política dentro da Secretaria Municipal de Educação. Chegamos ao ponto de ficarmos sem secretária de Educação. E ainda assim, as escolas não pararam. Os professores não pararam. A educação não parou. Mesmo diante da falta de apoio, da ausência de organização e da fragilidade na condução da secretaria, os profissionais da educação seguiram firmes, comprometidos com aquilo que realmente importa, os alunos. E o resultado disso foi concreto. O município atingiu marca de 85% das crianças alfabetizadas no ano de 2025. Uma conquista extremamente significativa. Mas o que causa indignação é que, mesmo diante desse resultado, não houve sequer um reconhecimento formal por parte da Secretaria Municipal de Educação. Nenhuma valorização, nenhum agradecimento, nenhuma demonstração de respeito ao trabalho realizado. Além disso, enfrentamos problemas básicos que não deveriam mais existir. Falta de materiais essenciais, como impressoras e insumos. Ausência de profissionais fundamentais, como pedagogo nas escolas, para acompanhamento pedagógico adequado. Deficiência na condução da inclusão escolar. Falta de vice-diretores, gerando sobrecarga extrema sobre os diretores. E aqui eu preciso falar de algo mais grave. Os diretores escolares estão recebendo salários em desacordo com a lei. A lei número 014 de 2016 é clara. O salário do diretor deve ser equivalente ao do pedagogo. Nota-se pressão psicológica constante sobre as equipes, sem que haja estrutura mínima para atender às demandas. Estamos falando de profissionais que são cobrados diariamente, mas que não recebem as condições necessárias para realizar o seu trabalho com qualidade. O que se vê é um cenário de desorganização, desvalorização e, acima de tudo, desrespeito. Desrespeito com os profissionais da educação, desrespeito com os gestores escolares, desrespeito com os alunos, desrespeito com toda a educação do município de Reduto. Apesar de tudo isso, reforço, as escolas continuam funcionando, os professores continuam ensinando e os resultados continuam aparecendo. Mas é preciso questionarmos. A educação não pode continuar sendo sustentada apenas pelo esforço individual dos profissionais. É dever da gestão garantir estrutura, apoio e respeito. Fica aqui o registro e o pedido, que haja valorização real da educação, que sejam dadas condições dignas de trabalho e que a Secretaria Municipal de Educação cumpra de fato o seu papel. E é extremamente nesse contexto que eu trago uma situação concreta, que não diz respeito apenas a mim, mas ao respeito à legalidade dentro da administração pública.
É difícil ser negro nesse país. Essa frase que ecoa a dor e a lucidez de João da Cruz de Souza não é apenas literatura, é realidade, é história e, infelizmente, ainda é presente. Inicio esse momento com essa reflexão, porque quando um cidadão precisa lutar não apenas por um direito já conquistado, mas contra obstáculos que surgiram depois das regras já terem sido definidas, nós precisamos questionar. Isso é apenas um problema administrativo ou revela algo mais profundo, que compromete os princípios da legalidade e da igualdade? Meu nome é Gilmar Felisberto Gabriel, sou professor efetivo da Rede Pública de Reduto e fui aprovado em concurso público para o cargo de pedagogo no município de Reduto, conforme edital número 01 de 2023. Fui nomeado no dia 25 de março de 2026. E foi exatamente a partir desse momento que surgiu um problema que antes não existia. A administração pública, através da Secretaria Municipal de Educação, passou a exigir o chamado revezamento de turnos. Mas esse revezamento não está no edital, não está na lei municipal e não era praticada anteriormente. E aqui está um ponto central. Essa exigência, ela surgiu depois da minha nomeação. E mais grave, ela não é aplicada de forma igual entre os servidores. Cito aqui um exemplo concreto. A pedagoga Gisele Robadel, que atuou no ano de 2026, janeiro a março, na Escola Municipal Ciranda das Letras, em regime de contrato temporário. Durante esse período, ela exerceu suas funções no turno matutino, sem qualquer revezamento. Ou seja, o revezamento não era exigido, ele passou a ser exigido somente depois da minha nomeação. Isso levanta uma pergunta inevitável. Por que a regra mudou justamente agora? Além disso, existem outras situações dentro do próprio município que demonstram claramente o tratamento desigual. A pedagoga Joselina, ela exerce suas funções em turno fixo e acumula cargo de pedagoga com o de professora. A pedagoga Welita também exerce 2 cargos, professora e pedagoga, em regime compatível, sem revezamento, edital do concurso 01 de 2023. A pedagoga Mariângela, igualmente, não está submetida a qualquer sistema de revezamento de turno. Ou seja, há servidores que trabalham em turno único, há servidores que acumulam cargos, e tudo isso acontece sem exigência que agora querem impor exclusivamente após a minha nomeação. Isso não é organização administrativa, isso é tratamento desigual, isso é violação da legalidade. Cumpre destacar que, nos termos da Lei Complementar número 17 de 2019, do município de Reduto, há previsão legal de quantitativo de 8 pedagogos na rede municipal. Entretanto, atualmente, existem apenas 3 pedagogos efetivos em exercício: Mariângela, Joselina e Welita, o que evidencia a existência de vagas a serem providas. Ainda assim, para fim de posse, a secretária municipal de Educação ofertou apenas 2 vagas, assim distribuídas. Uma vaga na Escola Municipal Ciranda das Letras, uma vaga na Escola Municipal Espaço do Saber, abrangendo também Creche Municipal Mariana Guerra e a Creche Municipal Tia Nilda. Aduz a secretária de Educação, a senhora Andréia Maria Duarte Moreira, que ambas as unidades funcionam sob o regime de revezamento de turnos, exigindo o cumprimento da carga horária em sistema de alternância, consistente em 3 dias no turno matutino e 2 dias no turno vespertino, justificando tal organização como decorrente da necessidade administrativa atual. Entretanto, tal justificativa não encontra respaldo legal, sobretudo por não haver previsão no edital do concurso, que constitui a lei interna do certame e vincula a administração pública. Ademais,
causa estranheza o fato de não ter sido ofertado a vaga existente na Escola Municipal Fernando Maurílio Lopes, a qual permanece até o presente momento sem pedagogo. Tal conduta indica possível tentativa de não caracterização formal de vacância do cargo, com o intuito de restringir o direito à posse. Importa salientar que a imposição do revezamento de turnos sem previsão legal, aliada à omissão na oferta de vagas existentes, revela medida que, na prática, inviabiliza a minha posse, sobretudo em razão de eu já ocupar um cargo efetivo de professor na rede municipal, cuja compatibilidade de horários poderia ser plenamente assegurada caso mantido o regime anteriormente adotado. Senhores vereadores, o edital de um concurso é a lei. Ele não pode ser alterado depois. A administração pública não pode criar novas regras no meio do caminho, principalmente quando isso impede um cidadão de exercer um direito que ele conquistou de forma legítima. E eu fiz tudo o que estava ao meu alcance. Procurei diálogo com a secretária municipal de Educação, a senhora Andréia Maria Duarte Moreira. Apresentei propostas, busquei solução administrativa, mas encontrei resistência e exigência sem base legal. Por isso, recorri ao Ministério Público e também ajuizei uma ação a fim de resguardar os meus direitos. Como cidadão, compareço a essa Casa Legislativa, porque lhe compete o exercício do controle e da fiscalização dos atos da administração pública. O que está em discussão não é apenas a minha posse, é o respeito à lei, é a igualdade, é a credibilidade do serviço público. E antes de finalizar, faço um pedido sério e responsável a essa Câmara Municipal, que os nobres vereadores acompanhem com atenção possíveis irregularidades na Secretaria Municipal de Educação. Há indícios que precisam ser apurados. Servidores exercendo funções diferentes das quais foram nomeados, sem ato normativo e sem respaldo legal. Contratação de profissionais de educação de forma irregular, em possível afronta ao concurso público, edital 01 de 2023. Admissões sem processo seletivo transparente, sem critérios objetivos e sem base legal. Além disso, há uma preocupação quanto à regularidade de funcionamento das escolas municipais. Os atos de funcionamento das escolas, como credenciamento, recredenciamento, autorização e reconhecimento das etapas de ensino, são exigências legais fundamentais. Sem esses atos válidos, o funcionamento das unidades pode estar irregular, comprometendo não apenas a legalidade, mas a segurança jurídica dos alunos, profissionais e de toda a comunidade escolar. E trago também um ponto extremamente grave, que envolve transporte escolar do nosso município. Há denúncias de irregularidades no transporte de estudantes em reduto. Entre os problemas relatados, destacam-se veículos circulando sem identificação obrigatória como transporte escolar, possível ausência de inspeção e manutenção obrigatória, motoristas sem qualificação exigida para conduzir transporte escolar, falta de autorização e controle por parte dos órgãos competentes, relatos de práticas inadequadas, inclusive com condutores sem condições apropriadas de segurança. Essas situações, se confirmadas, colocam em risco o direito das crianças e adolescentes, que dependem desse serviço todos os dias. Não se trata de detalhe administrativo, trata de segurança pública. Por isso, como cidadão, reforço o meu pedido, que esta Câmara acompanhe, fiscalize e cobre providências, porque quando há irregularidade na educação e no transporte escolar, quem sofre é a população,
especialmente os mais vulneráveis. Finalizo com um pedido justo e simples. Que seja assegurado o meu direito à posse, que seja garantido o cumprimento da legalidade e que haja igualdade no tratamento dentro da administração pública. Muito obrigado. Ô Gilmar, é Gilmar Arneso, né? Sim, sou eu. Deixa eu te falar, você não me procurou, mas o vereador Zé Fernandes, ele teve uma conversa comigo para poder te ajudar e procurar as autoridades para poder te ajudar nesse caso aí. E eu fui até a Secretaria de Educação, segundo o relato, olha só, o que ele me passou? Segundo o que foi me passado, a posse para a Ciranda das Letras existe. Existe também, porém, em horários alternados, como você disse mesmo. E que pela devida quantidade de alunos. Eu não sei se isso procede, tá? Que a gente pode até olhar isso aí. Segundo ela, por que tem que ser esses horários alternados? É por causa da quantidade de alunos. Aí, eu vou estudar isso também, vou olhar isso aí com carinho. E por que você procurou a Câmara nesse momento? Porque, segundo ela também, esse pedido já foi indeferido pelo Ministério Público. Você já procurou o Ministério Público e ele foi indeferido. E, segundo, outro relato aqui que foi me passado também, que o prazo seu venceu dia 23/4. Isso procede também? Primeiramente, qual que é o nome do senhor mesmo? Admardo. Admar, primeiramente, olha, o meu questionamento em relação à questão das vagas. Primeiro, por que houve a omissão da vaga da escola Fernando Maurílio Lopes, que é uma Sim. vaga de pedagogo? Sim. Como eu já mencionei aqui, por que houve teve um contrato na Ciranda das Letras de uma pedagoga no turno da manhã? Ela trabalhava de janeiro a março, no turno Sim. da manhã, que ela exerce uma outra função numa outra escola. Por que após a minha nomeação, que virou revezamento de turno? Não causa muita estranheza? Uma pedagoga estava em contrato temporário, assim que sai a minha nomeação de pedagogo, eu não posso assumir o turno matutino, virou revezamento. Numa mágica assim, virou revezamento. Não é muita coincidência virar revezamento após a minha nomeação? Né? Que atendimento é esse da administração pública? Sim, eu procurei diálogo, sim, conversei com a secretária, que eu acho que, através do diálogo, a gente consegue resolver muitas coisas, mas encontrei resistência. Infelizmente, quando a pessoa quer burlar a legislação, ela começa a colocar barreiras, entraves. Então, assim, eu estou fazendo aqui um pedido de um cargo público. Eu fui aprovado em concurso público. Sim. Lá estava uma pedagoga em contrato temporário, trabalhando no turno matutino. É direito meu legítimo de querer exercer essa vaga que ela estava exercendo. Por que agora mudou as regras? E por que a vaga que era da Fernando Maurílio Lopes, ela não foi colocada no edital? Por que não foi apresentados os atos, por exemplo, de remoção ou de transferência, se caso algum pedagogo tenha feito esse pedido? Por que o revezamento somente agora, a partir do momento que saiu minha nomeação, que está sendo exigido? Então, assim, eu já fiz uma solicitação, porque são solicitações que eu acho que essa Câmara precisa apurar. Principalmente, assim, eu estou falando de legalidade em relação à posse do meu concurso público. Vocês já verificaram a questão dos atos autorizativos das escolas municipais? Como estão os atos? Os atos são válidos? Isso compromete toda a vida escolar das nossas crianças e adolescentes, que mais cedo ou mais tarde elas vão precisar de um histórico escolar. E aí? E o salário dos diretores? Vocês já verificaram se estão compatíveis com a legislação? E a questão do transporte escolar? São vários quesitos que precisam ser analisados. Então, assim, o que eu aponto aqui são sugestões que eu acho que a Câmara Municipal precisa acompanhar de perto, sabe? Então, assim, não faltou diálogo, não, mas sim resistência, sabe? E intransigência em relação de alguém que ocupa um cargo público que não quer cumprir a legislação. Por isso que eu recorri ao Ministério Público, não houve negativa, ainda não houve resposta, mas eu também estou com ação judicial, visto que o meu prazo, nem o prazo de prorrogação de posse, a administração pública quis responder. Eu fiz um pedido
de prorrogação de posse, eles não responderam. Mas antes de vencer o meu prazo, eu ajuizei uma ação judicial. Né? Então, por isso que eu acho descaso, assim, né, com o serviço público. E diante de tantas situações que nós estamos enfrentando na escola. Eu falo como cidadão e também o quê? Porque eu vivencio, eu vejo, e muitas pessoas aqui presenciam isso diariamente. Tá. Alguma pergunta? Vamos mudar. Professor Gilmar, eu quero deixar assim, eu tenho primeiro cumprimentar aqui o presidente e demais colegas vereadores, o pessoal que estão aqui presente aqui na Câmara e da rede social. No dia 17, eu fui procurado, até por uma colega sua, e você também, e eu procurei um diálogo, como você acabou de citar aí, para a gente poder evitar mais desgastes. E como era um direito seu, eu acabei abraçando a causa e conversar, para ver se a gente conseguia resolver esse problema e hoje não tem necessidade de haver esse momento aqui. Foi procurado, né, das duas autoridades, o senhor prefeito e a secretária. Até no momento da secretária, quando eu procurei a secretária, já estava o prazo estourado. Mas, como eu fiquei sabendo, o senhor já tinha, dentro do seu prazo, dentro do limite, entrado com recurso. E eu quero parabenizar o senhor pela luta. Tá? Eu acho que todo profissional tem que fazer isso. É o direito seu, é o direito de cada trabalhador lutar pelo seu posto. E isso foi uma coisa que eu quero parabenizar o senhor pela essa luta. E o senhor pode ter certeza que essa casa aqui vai estar à disposição, vai estar junto com a sua equipe, se eu conseguir esse posto aí. Bom? Muito obrigado. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento as demais autoridades aqui presentes. Ô, senhor Gilmar, também quero dar os parabéns, né? Que você está correndo atrás de uma vaga que você passou no concurso. É direito seu, né? E, além da sua vaga, você também está reivindicando as boas condições do seu trabalho, das suas colegas. Então, assim, é de admiração mesmo você colocar a cara para bater aqui e cobrar. Eu também sou funcionária pública e sei que está um caos mesmo na nossa educação. Infelizmente, tá? Terrível, sim. E nós vamos cobrar, sim, da secretária de Educação, vou marcar uma reunião com ela e vamos ver o que podemos fazer para melhorar a situação da educação. Tá joia? Tá ok, muito obrigado. Uma boa noite. Ô, Gilmar, eu também quero te parabenizar e por essa atitude sua de estar ali lutando pela sua causa, tanto pela sua quanto a dos demais. E eu acho assim, se você passou, se você tem o direito, por que não pode te empossar você naquilo ali que você passou? Mas você pode estar certo, igual a vereadora falou, a gente vai estar lá investigando e vamos lá cobrar da Secretaria de Educação e essa casa aqui está à disposição de você, de qualquer um outro redutense que quiser fazer, né, as suas atribuições, que está disponível aqui. Ok, muito obrigado. Aí, olha, e eu te agradeço você. Ok, muito obrigado. Uma boa noite. A palavra ao senhor Xerxes, na tribuna popular. Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor presidente dessa Casa Legislativa, vereador Francisco Mendes Teixeira, senhor secretário da mesa, vereador João Paulo Lobac Salazar, senhor vice-presidente, vereador José Maurício da Silva, e devido ao adiantar do horário, na pessoa do presidente, eu cumprimento os demais vereadores aqui presentes. Eu gostaria também de cumprimentar aqui os servidores dessa casa, meu irmão Éder, que está ali, as autoridades aqui presentes, assessoria jurídica, doutor Igor, doutor Alessandro,
pessoal da imprensa, da vigilância. Gostaria, senhores, também de cumprimentar aqui a nossa equipe lá da APAI. Nós estamos aqui com a comitiva, o vice-presidente Luiz Fabianiotti, a nossa coordenadora da saúde, a Márcia, da administração Cristina, da administração Jerusa, do TLAPAI a Cida, a nossa coordenadora da contabilidade e recursos humanos, Mayra, do Centro Dia, Márcia. Em especial, senhores vereadores, eu gostaria de cumprimentar aqui todos os pais e usuários da APAI de Manhuaçu que residem aqui neste município de Reduto. Senhor presidente, senhores vereadores, como nós, assim, a maioria, nós já fizemos uma prévia ali antes da reunião, aqui a gente comparece como representante da APAI, para solicitar o apoio de vocês, senhores vereadores, para aprovarem aquele PL número 04 de 2026, que autoriza a concessão de subvenção, tanto do ano de 2025, de abril até dezembro, quanto para o ano todo de 2026, que recursos estes que são destinados a atender o convênio que existe entre a Prefeitura do município de Reduto para com a APAI, e recursos esses que a gente usa para atender os usuários que, a grande maioria aqui estão. E eu gostaria de fazer essa justificativa desse atendimento, citando a presença aqui dos nossos assistidos lá da APAI. Está aqui presente a Andresa Ferreira de Abreu, Darlan Otávio Lourenço Alves, Elias Fernandes da Silva Filho, a Érica, que é a nossa autodefensora, Francine Barbosa da Silva, flamenguista, Hudson Lopes Rossi, Narcísio Breno da Silva Conrado, Raoni Gomes, Miguel Rodrigues, João Vitor, Lívia Aparecida e Sávio Mendes. Esses são os assistidos residentes aqui em Reduto que são atendidos pela APAI de Manhuaçu. E então, senhores vereadores, eu até escrevi um discurso longo aqui, mas não vejo necessidade de lê-lo. Eu gostaria só de ressaltar que desde abril do ano passado, nós não recebemos os recursos compatíveis para manutenção e atendimento. Nós temos despesas mensais grandiosas e temos que manter uma qualidade no atendimento. Sem os recursos, a gente vai ter que fechar as portas, vamos dizer assim. E assim, mesmo considerando que desde o ano passado a gente não recebe os recursos, e este ano também, a gente manteve o atendimento. A gente não... Porque, gente, tem uma continuidade. Quem é pai, quem é usuário, os profissionais sabem o quão é importante a continuidade do atendimento. Se perde 1 mês, 2 meses, se para um atendimento para retomar aquilo tudo que vinha sendo construído, olha que desperdício. Nós da APAI mantivemos o atendimento e mais, né, notícia da Cristina, coordenadora de saúde, vai ter a inclusão de mais um usuário, né, futuro usuário da APAI, mesmo diante do débito. Então, senhores vereadores, no projeto de lei da Prefeitura, está pedindo para pagar os recursos do ano passado, cerca de R$ 94 mil, e do ano todo de 2026. Mas esse valor vai ser pago mensalmente, então não tem nada assim em desacordo com a norma, não. E assim, eu ouvi dos senhores vereadores que a Prefeitura não havia informado de forma clara o motivo do pagamento que estava pedindo para ser feito, para ser autorizado, do ano de 2025. Mas isso é uma continuidade. Eu não sei desde quando
o município de Reduto, você sabe, Mayra, desde quando o município de Reduto tem convênio com a APAE para atender. Então, tem uma continuidade. E o município parou de pagar em abril, de abril para cá. Então, os mesmos atendidos de 2015, 2016, 2020, 2022, são esses. São essa relação nominal que eu li aqui, que são os atendidos. Está muito claro isso. Se o município não teve condições de explicar, eu estou dando essa explicação aqui e pedindo que vocês avaliem e votem esse projeto de lei, que não adiem mais o momento, de repente, até agora. Nós fizemos um esforço grandioso para trazer os pais, e eu até peço desculpas, senhores pais e usuários, porque cada um com a sua rotina, né, o adiantar das horas, mas eu agradeço imensamente pela presença e pela persistência aqui na Câmara de Vereadores, essa Casa de Leis. Então, dentro da possibilidade, se é que pode ter ciência e ser votado esse projeto, eu gostaria que vocês fizessem isso, senhores vereadores. Eu não gostaria que adiasse mais. Eu não estou falando isso em nome da APAE, porque a APAE está sobrevivendo, mas assim, e se a gente sentir no direito de descontinuar o serviço? A gente não vai fazer, isso é lógico, mas eu só estou colocando a interrogação, porque adia, pede um esclarecimento, pede outro, e o tempo vai passando e nós sem recebermos. E assim, eu estou aqui, diante de vocês, diante da imprensa, diante da diretoria da APAE, dos funcionários, dos usuários, à disposição para esclarecer qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao serviço que foi prestado nos anos anteriores, no ano passado, neste ano. Estou aqui com o plano de trabalho de 2025, que foi pedido. Não tem a relação nominal no plano de trabalho, mas eu li para vocês aqui o nome, e estão presentes dos 14, acho que tem 11 presentes aqui, dos que estão assistidos lá na APAE de manhã. Então, assim, eu dou por satisfeita a minha fala, peço encarecidamente o apoio dos senhores para que seja votado esse projeto de lei e que seja aprovado até por unanimidade, porque é promover justiça de um trabalho que a gente está prestando para os usuários que tanto precisam. Ok, senhores vereadores? Desde já eu agradeço. Como é que é o nome dele? Xerxes. Nome meio ruim de falar, né? Mas a gente vai, né, após o intervalo, a gente vai conversar com os jurídicos da casa, tá os dois ali. Se não tiver empecilho nenhum, né, a gente fazer uma coliderança para resolver a situação, tem que resolver essa situação, né? Já vem remando aí há 13 meses sem pagar a PAI. Eu, na minha gestão, nunca vi acontecer uma coisa absurda igual essa, né? Tirar, um exemplo, as mães, né, para vir aqui, uma situação que, né, podia estar em casa com seus meninos, né, sabe da dificuldade que tem cuidar do menino e pai. Então, se for possível fazer uma coliderança, eu, como líder do PSDB, eu estou à disposição de fazer uma coliderança para resolver essa situação. Ô, vereador Fábio, eu te agradeço imensamente pela sua fala e o seu apoio. Aqui boa noite, né? E a gente aqui não tem dúvida do trabalho da PAI, que todos os alunos aqui a gente viu crescer, né? Indo para Manhuaçu, voltando, né? E um trabalho belo de vocês, que vocês fazem lá na PAI. De todo respeito. Aqui nessa casa aqui, eu acho que ninguém vai impor a votar no projeto. O que acontece é que a prefeitura não deu as devidas informações para nós, como o senhor esclareceu, muito bem esclarecido. Tá? Então, só pode contar com a gente, os pais também podem contar, os funcionários da PAI. Nós estamos aqui para resolver o problema da PAI. Não estamos aqui para prejudicar a PAI e muito menos os alunos, tá? Muito obrigada. Professor Scheder, qual é o nome? Meu nome é Xerxes. Xerxes. Chamei Scheder, mas dá para entender, né? Sim, senhor. Eu trabalhei na saúde de Reduto 21 anos. E a maioria aqui que frequenta a PAI, eu conheço, acompanhei muitos anos eles. E detalhe, eu estou indignado porque nunca aconteceu isso no município de Reduto. Eu acompanho isso direto em relação ao tratamento deles e nunca vi isso acontecer. Eu estou indignado. E chegou ao nosso conhecimento, poucos dias agora, esse fato, né? Sim. Que estavam devendo a PAI, um atrasado. Eu não queria entender o porquê que não pagaram.
Eu perguntei para o senhor, foi o senhor Otti ali, né? Eu perguntei para ele ali sobre documentação e etc. e tal, documentação certa, tudo organizado, e por que não pagou? Me deixa indignado. Ainda bem que vocês não pararam o tratamento dos pacientes, fico muito feliz com isso, quero parabenizar a PAI por isso, parabéns para a equipe, parabéns para quem administra, né? Teve respeito pelos pacientes, coisa que a administração do Executivo não teve, correto? Então, fico aqui a minha angústia, com essa situação, entendeu? Tá? E pode ter certeza, o jurídico vai nos orientar, tiver dentro das nossas possibilidades, com certeza nós vamos resolver a situação, tá? Resta esclarecer, senhor, que reiteradamente a gente fez cobrança ao município desde o ano passado, desde o ano passado que a gente está cobrando. E agora a gente foi surpreendido, né, pelo pedido, pela exigência de se fazer um projeto de lei para a Câmara aprovar. Então, em tese, ficou para mim entendido que não havia um amparo legal para pagar até aquele momento, mas assim, aí eu não sei até que ponto isso é realidade, mas... Os outros mandatos pagaram tudo irregular, então? Lógico que não. É isso que eu não Lógico entendi que não. bem, mas assim... Aí lógico que não. Sem entrar em tantas polêmicas, mas a gente pede que daqui para frente seja... Só pode ter certeza que depender dessa casa, eu acredito que vai dar tudo certo, tá? Obrigado. Chefe, quero dizer para o senhor que, né, como a gente conversou ali já no começo da reunião, eu tenho certeza que o projeto já foi dado ciência no plenário, né? Eu tenho certeza que, né, dependendo do jurídico e do parecer dele, tenho certeza que todos nós aqui iremos fazer um acordo de liderança e, dependendo do jurídico também, se não puder fazer esse acordo de liderança hoje, que o seu presidente marque uma extraordinária para amanhã para estar resolvendo essa questão o mais rápido possível, né? Porque isso aí vem arrastando, como o vereador Fábio falou, há 13 meses, né? Isso é muito ruim, né? E tem as crianças que necessitam dessa parte aí, que é a PAI, que a gente resolve isso aí. Se não puder resolver depois do expediente, que seja resolvido amanhã o mais rápido possível. O senhor vereador João Paulo, que assim, eu peço, né, que os nossos assessores aí, doutor Igor, doutor Alessandro, né, que já deve ter até um parecer, mas que faça todo o esforço no sentido de ajudar para que seja finalizado hoje. Não tem um parecer melhor do que o senhor dar a explicação que o senhor deu aí, não é? Né? Eu fiz a minha defesa oral aqui, né, em nome dos usuários daqui do município. Cheges, eu quero esse nome complicado. Deixa eu te falar. Primeiramente, quero agradecer ao senhor e todos os diretores da PAI por ter paciência até hoje, né? Tá com o mesmo atendimento e a gente fica sem entender como que pode ficar um pagamento desse atrasado 1 ano e 3 meses. A gente fica assim meio surpreso, porque isso só chegou ao nosso conhecimento agora. Mas, como os vereadores já falou, né, vamos consultar o jurídico, havendo a possibilidade, né, o senhor já vê que essa casa já está pronta para resolver o problema. Então, a gente vai no intervalo agora, vamos conversar com o jurídico, e, se for dentro dos cabíveis, né, já vai estar aprovado essa pendenga aí. Muito agradecido, meu presidente. Senhor Sérgio, eu faço da palavra dos vereadores também a minha, né? E a gente fica, né, assim, esse momento aqui, ver os usuários aqui, né, tendo que marcando presença aqui para resolver essa situação, a gente fica chateado também, né? Mas o que depender de nós nessa casa aqui, que o jurídico passar para nós, não vai agarrar com vereadores nenhum aqui não. Vereadores nenhum aqui não. A gente vai... Senhor vice-presidente, eu quis vir amparado pelas coordenadoras, pelo meu vice-presidente, pelos pais e pelos usuários, para demonstrar, demonstrar materialmente o serviço que a gente presta, né? Tá certo. Testemunho, para que todos sejam testemunhas do que a gente faz, né? Do atendimento que a gente presta, porque a PAI serve aqui os usuários do município de Reduto. Com certeza, fez muito bem ter trazido os usuários. E o mais
que a gente fica assim, é com a atitude de vocês terem mantido isso até hoje. Vocês estão de parabéns, porque se fosse, eu acho, uma outra instituição, já tinha cancelado, já tinha acabado e pronto. E está aí, os nossos meninos precisam, e só pode estar certo que nós vamos fazer de tudo. Eles são especiais, presidente? Eles são especiais. Inclusive, eu tenho um sobrinho meu lá também, que tem muitos anos frequentando lá, e graças a Deus, através do trabalho da PAI, hoje praticamente ele fala, sabe? Muito importante o trabalho seus lá, então eu não vejo motivo para chegar uma dívida desse tamanho e não pagar. Eu tive um filho também que participou da PAI há muitos anos. Graças a Deus, hoje ele, né, não precisa, mas a PAI foi de muito valia para ele, para chegar no patamar que ele está hoje. Então, eu agradeço a PAI também, porque não tem instituição melhor do que a PAI para cuidar dos nossos filhos, né, que necessita tanto daquele atendimento lá. E vocês estão todo mundo de parabéns na PAI. Chese, boa noite a todos aqui presentes nessa casa também. E quero parabenizar mesmo todos os colaboradores aí, todos que pertencem, né, que fazem o trabalho lá na PAI. E eu conheço o trabalho de vocês, já até prestei serviço lá já há algum tempo, né? Tem um tempo que eu não presto serviço lá, mas eu já prestei serviço lá em parte de telecomunicações. Então, assim, conheço mesmo. E também, quero dizer, foi muito bem explicado, Chese. Então, assim, o que você falou. Também admiro por que, né, não havia ter feito o pagamento disso aí. E creio que, devido à nossa conversa com os líderes ali, os jurídicos, a gente vai chegar numa conclusão para poder atender bem e efetuar esse pagamento. Tá ok? Muito obrigado aí, parabéns pela atitude de vocês. Obrigado, Edmar. Obrigado. Obrigado, senhores. Nós que te agradecemos. A palavra está franca ao pequeno expediente. A sessão está suspensa por alguns minutos.